Meus queridos, vamos chamar aqui o pastor Lucas. Pastor Lucas, aí, mano! Como você tá? Tudo bem, nem senti o cabelo, meu Aqui Deus. eu tô vendo, o cabelo tá assim, ó. Tá bem quente, aí o cabelo fica eletrizado, né? Mas podia ter passado. Eu chamei, não sei se o senhor tem igrejinha aí hoje, né? Não sei, então vou chamar o senhor primeiro, né? Não, Para ir. não, não tem. Hoje não marcamos. Aqui quando tá querendo mudar um pouco o clima, a gente não faz, né? Que Tá depende bom. de alguns fatores, né? Alguns fatores. Amém, amado. Deixa eu cair fora daqui então. Eu falei muito, vocês chegaram tarde, eu falei, comi muito, 30 minutos, 15 minutos, sei lá. Não, eu estava esperando, mas não apareceu, né? Sempre eu espero. Não, manda o link, né? Manda o link, porque eu não quero. Hum. Como é que é? Desconfortável, não sei se essa palavra existe aí, das pessoas forçando, Ah, né? esquecemos de avisar, né? É que a gente esperava, né, ontem na reunião, aí acabou todo mundo, Tá bom, cada então, um. Márcio. Agradeço, Senhor, o senhor trazer aqui para nós, o pastor Lucas. Muito obrigado por essa bênção que o senhor tem dado aqui para nós. Pedimos agora, Senhor, como o senhor está guiando ele em todos os seus propósitos, para ele que ele tem essa missão tão única e tão maravilhosa, Senhor, que só ele pode fazer. Cada um de nós pedimos, então, que o Senhor abençoe ele, que o teu manto, Pai, o manto que o Senhor tem, esteja agora sobre o pastor Lucas, que ele venha falar os seus sentimentos para cada um de nós. Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, guia então agora o pastor Lucas. Obrigado pela presença dele, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, glória a Acho que vai Deus. dar aí uns 15 a 20 minutos. Eu aviso. Quando eu aparecer, eu só tenho uns 3 minutos, 4 para fechar. Tá bom, pode deixar. Eu acho que nós temos o pastor Lucas e a pastora Nilva aqui conosco hoje também. Glória a Deus. Amém. Tá bom, mano. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos, obrigado aí, Senhor, por estarmos aqui, né? Nosso desejo é servir a Deus, né? A gente tem passado bastante lutas, provas, né? Mas mesmo nas lutas, nas provas, a gente não pode se desviar da vontade de Deus, né? Tem que continuar dando fruto. E às vezes o inimigo quer impedir nós de dar fruto, né? Então, estar aqui na live para falar o que Deus quer, principalmente fazendo o que Deus quer, obedecendo, já é um fruto, né? A obediência é tudo, né? Então, nós vamos hoje conversar sobre essa questão que a gente já falou sobre orar, clamar para que brote o filho varão. E a semana passada, a gente falou algumas instruções, né? E eu mando sempre o título depois para o pastor John, porque eu ouço de novo, né? E aí eu entendo qual é o título que o Senhor quer que coloque. Então, a última live lá, né? Ainda não está o título, eu mandei lá para o pastor João, mas não está o título. Pelo título, ajuda você, né? Então, basicamente, a última live era como se apartar de coisas erradas no coração. Então, irmãos, o milagre da salvação, ele acontece porque nós morremos. O pecado em nós, ele nos matou. E se o pecado não nos matar totalmente, ainda nós permanecemos vivos na carne. Então, nós precisamos morrer totalmente para viver para o Senhor Jesus na ressurreição. Então, quando é que a gente sabe que nós morremos totalmente? Quando a gente não apresenta justificativa para os nossos pecados. Nossos pecados não têm justificativa, são pecados, são contra os mandamentos de Deus, não tem que dar explicação, é só se humilhar e pedir perdão. Porque se a gente continuar dando explicação, a gente ainda está vestindo uma roupa velha, um trapo de imundícia, que a nossa justiça não serve para nada para Deus. E ainda a culpa e o medo vai nos acompanhar. Então nós precisamos se libertar da culpa e do medo. Por quê? Porque a culpa e o medo é o controle do inimigo sobre nós e ela não produz humildade. A culpa e o medo não produz boas obras e não produz a fé. É totalmente maligno. Não tem por que você tolerar culpa e medo. Então você deve clamar a Deus que o amor deles venha cair totalmente sobre você, para você lançar fora todo medo, como está escrito em João, e toda a culpa, e receber a efusão do Espírito Santo, que vai dar para você uma postura espiritual
de um cidadão celestial ressurreto pela fé. Os nossos pecados, por causa das nossas transgressões, o pecado nos mata, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, se nós não morrermos completamente, o diabo tem legalidade sobre nós, né? Então, Moisés, ele morreu completamente. Então, o inimigo não tinha legalidade sobre ele. Mas, na hora da morte, o inimigo quis se aproveitar da situação porque ele tinha sido príncipe no Egito, e nos príncipes no Egito era dedicado a aquelas entidades egípcias, né? Mas então, como o inimigo foi atrevido, Deus mandou Miguel, e Miguel não quis falar nada contra Satanás, e disse, só o Senhor te repreenda. Então, irmãos, nós precisamos nos render a Deus para que o Senhor nos defenda como defendeu o corpo de Moisés. Então, se o salário do pecado é a morte, né? Então nós já morremos. Então nós precisamos considerar isso. Estamos mortos, não tem como você fazer mais nada por você. Senão você vai tentar se salvar. Senão você vai tentar dar um jeitinho de ser puro. Senão você vai tentar justificar suas obras que você fez errado. Não adianta, irmão. É bater em ferro frio, é ir contra a cruz de Cristo. Então, nós não podemos ir contra a cruz de Cristo, nós temos que aceitar completamente a nossa morte por causa dos nossos pecados. Tem que aceitar completamente para que a nossa fé seja pura, suficiente e verdadeira através do sangue de Jesus, né, daquele sacrifício e da justiça completa que está em Cristo. Então, nós devemos clamar que o pecado realmente execute toda a sua obra de matar nós completamente, mas que a misericórdia de Deus, por aquilo que já cremos em Jesus, faça a obra da ressurreição. Essa é a transformação principal que nós precisamos ter no começo da nossa caminhada. É claro que isso acontece logo no começo, mas por causa de alguns ensinos errados, né, igrejas ainda vão substituindo a cruz por obras, né? A pessoa fica tentando ser bom, tentando fazer coisas para agradar a Deus. O que agrada a Deus é você admitir que você é um pecador, que você está morto por causa de todos os pecados que você fez, está destruído, e por causa do amor de Deus, da fé em Jesus, você é ressurreto. Mas essa parte da graça, o pecado nos mata. E a graça é dom. E a fé vem como graça, como dom. Então não depende de você fazer nada. Basta você confessar totalmente: Senhor, sou um pecador miserável, sou um pecador que morreu completamente porque o pecado me matou. Agora só resta a tua misericórdia. Nem antecipação você não dá para poder ser uma coisa pura, né? Senão, se você presume que Deus quer te salvar e tal, você está se adiantando. Seja humilde, porque é Ele que se compadece de nós. É claro que se você já creu, você já tem a fé em você, mas para que aquilo que está ainda incomodando você desapareça por completo. O que incomoda você é o controle que Satanás ainda exerce sobre a nossa carne, através do quê? Da nossa justiça própria. Enquanto a gente tem justiça própria, enquanto resta um pouquinho de justiça terrena, de vontade de se salvar por suas obras, né? Não é que nós não queremos se salvar, nós queremos salvar, mas pelas obras de Cristo. Aí o inimigo ainda controla, joga pensamento, joga desejo, ele manipula. Depois que essa etapa é completada, você tem que caminhar para Jesus, ou seja, deixar tudo, tudo. Jesus precisa estar no centro da sua vida, ele ser o rei, Deus, né? Rei, Senhor e Salvador. Isso é imprescindível. Imprescindível é uma coisa que não pode ser de outra forma, não pode faltar. Então, tanto a morte, por causa do pecado, tem que ser executada em nós, como a justiça que vem pela fé em Cristo, né, que é a ressurreição, né, e como também a rendição total ao senhorio de Cristo. Com essas três etapas, você vai ter a obra de Cristo na sua vida completa. O restante é obediência, ouvir a voz de Deus, amar a palavra de Deus para que pela palavra você saiba qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é você escolher um carro azul ou um carro amarelo,
ou comprar uma casa na fazenda, uma casa na cidade. Não tem nada a ver com isso. A vontade de Deus é o reino de Deus, é você viver para o reino, é viver para Ele, viver servindo, né? Antes você era escravo do pecado, agora você vai ser escravo da justiça, escravo de Jesus. O que Ele pedir, você faz. Então, isso, irmãos, é uma palavra muito, muito, muito falada no verdadeiro cristianismo, mas é muito pouco lembrada e executada, porque está todo mundo tentando se salvar sozinho, sem precisar de Jesus, sem precisar da cruz que mata, né? E sem precisar da ressurreição que vivifica. Então, nesses últimos tempos, está tendo muito evangelho que fica substituindo a cruz, né, por obras, e fica substituindo a fé, né, por legalismos, e também fica substituindo Jesus pelo eu, por alguma coisa que não é Deus. Então, Deus tem que ser o primeiro, não pode ficar de lado nem um pouquinho. É o primeiro, e o primeiro, e o primeiro. Amém, amém, amém. Para mim e para você. Amém? Eu tenho passado muito essas dificuldades que eu ensino aqui, que tudo que eu ensino aqui é pelo aquilo que eu passo. Porque a minha conversão, há 40 anos atrás, padecia de uns ensinos claros nesse sentido. E eu levei muito tempo para entender coisas simples, coisas pequenas que são aquelas que realmente têm efeito na vida cristã e produzem um cristão verdadeiro. Eu levei muito tempo, porque eu não sei. Eu sei que talvez Deus quisesse que eu aprendesse os detalhes para ensinar. Eu sei que minha trajetória ela teve muitos percalços, muita dificuldade, mas tudo isso Deus transforma em experiência. E na experiência a gente tem paciência, longanimidade, vai subindo até chegar no amor fraternal, né? E também naquele amor que é o amor perfeito, a caridade que é chamado, né? Aquele amor ágape, né? Que lança fora todo medo, que vence a morte, não tem mais medo da morte e que vence o inimigo e que a presença de Deus se instaura completamente no coração. Então é nesse ponto que nós temos que chegar agora. Por quê? Porque tudo que nós passamos até agora conta, né, na nossa história. Mas agora, onde nós temos tribulação, angústia, nós estamos desenvolvendo várias qualidades que ainda estão para serem aperfeiçoadas, como está escrito na carta de Pedro, né? Na carta de Pedro fala de uma escada, né? Paulo também faz uma escada também. Então eu gosto de chamar de carta de Pedro, de escada de Pedro e escada de Paulo. Só que Pedro, ele detalha mais essa escada. Eu vou só lembrar aqui para poder a gente continuar aqui a palavra. Então é o seguinte, lá em 1 Pedro 5 até o 11, né, por aí, você tem o seguinte, ó. Depois vocês lêem, eu vou falar a escada por causa do tempo. Primeiro é diligência. Diligência é fazer tudo corretamente. Diligente é aquele que não deixa faltar nada, observa os detalhes, tá bom? A diligência faz você ter fé. Uma coisa vai levar a outra. A fé é aquela fidelidade de não trair Deus, não trair você, não trair o que você já aceitou como verdade, como Cristo, não trair a Jesus, não trair a palavra, não trair nada. Virtude. Virtude é a capacidade de poder, né? Depois vem a ciência. A ciência é a compreensão das coisas. Você veja que a compreensão vem depois, né? Depois temperança. Temperança é você não exagerar em nada, é fazer tudo na medida certa, né? Nem a menos, nem a mais. Tem gente que é exagerado, né? Na oração, falar alto, né? Então, exagera. Mostra uma espiritualidade que ele não tem. Faz barulho, entendeu? Então, temperança. Então, depois da temperança vem a paciência. A paciência é aquela que você mostra quando você está em dificuldade. Que às vezes Deus está demorando para fazer aquilo que você espera, o que você pediu, ou qualquer coisa, e você mantém a paz, desenvolve a paciência. Depois da paciência, você vem aqui, deixa eu ver, piedade. Piedade é compaixão pelas pessoas, é se colocar no lugar delas, é sentir a dor das pessoas, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Não amar a injustiça, não gostar de coisas erradas, sofrer com aqueles que estão sofrendo, crianças, velhinhos, pessoas injustiçadas.
sofrer com as dificuldades do país, do mundo, né? E até ter a piedade para com os maus, porque a irmã Eliana aí orou, né? Senhor, converte os satanistas, converte os bruxos, converte os pedófilos, converte os islâmicos. São as piores pessoas no mundo. Mas você tem piedade por elas, porque você não sabe, você não pode dar limite à graça de Deus. Você não sabe onde a graça de Deus vai atingir. Não é você que vai dizer, daqui para cá Deus salva, dali para lá Deus não salva. Não, é Deus que sabe onde ele vai com a graça dele. Né? Pode ir lá no meio do Satanás, lá no meio do candomblé, lá no meio. Você não pode pôr limite. Nós não podemos pôr limite. Quem vai pôr limite, né, no caso, é Deus sabe quem é que vai se converter e a própria pessoa pela decisão dela, porque é escolha. Né? Então, na verdade, a gente deixa para Deus. A gente nem discute esse assunto, porque não entra naquela questão do livre-arbítrio, condenação, predestinação. Isso aí é tudo armadilha do inimigo para você ficar conversando sobre esse tema e perder tempo em amar e evangelizar. Então, depois da piedade, você tem o amor. O amor é aquele que lança fora todo medo, é aquela coisa perfeita que instaura no seu coração, né? Oxalá já eu tivesse assim no meu coração, né? Engraçado que você vai tendo um pedacinho de cada um e vai indo e voltando, até completar tudo, né? Sempre a gente tem um pouco de fé, um pouco de virtude, um pouco de amor, depois volta para trás um pouquinho, aprende mais a ter fé, aprende mais a ter virtude, depois pega um pouquinho do amor de Deus, aí volta, entendeu? Vai ficar transitando. Aí, quando você supera um degrau que você aprendeu, você não desaprende mais, você vai para o próximo, certo? Não desaprende, né? Quando você aprendeu a ter fé, acabou. Você já vai usar. É uma coisa que já está em movimento dentro de você. É um motor que já está usando, já está acionando. Quando chegar no amor fraternal e depois na caridade, você já está quase no limite, né? De estar como Jesus. Aí Deus vai mandar você para algum lugar, vai exigir de você uma obra como a de Cristo, ou você vai morrer por amor a Jesus e não vai ter medo da morte, né? Ou você vai ser perseguido, não vai murmurar, não vai ficar triste. Se te prender numa cadeia, você vai evangelizar todo mundo. Então você vai ficar perfeito, perfeito assim. Nada te derruba, nada te destrói, nada te tira da presença de Deus, entendeu? Aí, quando chegar a hora, ou você vai ser arrebatado, ou você vai ser transformado, arrebatado, ou você vai morrer por alguma coisa, mas você já está no céu. Pensa numa mudança, né? Quando eu fui fazer uma minha mudança, eu mandava os móveis para casa nova aos poucos, eu não tinha dinheiro para pagar um caminhão inteiro. Então, cada dia eu mandava uma peça. Até que eu mandei a última peça e fui junto, né? Fui montando uma casa lá, casa aqui, casa lá, casa aqui. Quando estava tudo lá, eu contratei um carroceiro, que era uma coisa que eu podia pagar, e foi a última peça que foi junto eu. Até um sofá que eu não podia levar, eu dei para uma pessoa. Então, nós já estamos de mudança. Então, Deus está tirando coisas daqui e levando para o céu, coisas daqui e levando para o céu. No final, vai ficar só o corpo, né, e a consciência que vai acordar lá. Entendeu? Então, você tem que considerar isso. Despoja, despoja. Despoja desse mundo, despoja dessa carne, despoja dos seus desejos, despoja de tudo. Quando eu estou pregando isso, estou pregando para mim também, porque eu tenho a mesma necessidade que vocês. Não sou um super cristão, nem um Superman, nem um herói. Sou um homem normal como vocês, que ama a palavra de Deus e precisa das mesmas palavras que eu prego. Então, eu aplico essas palavras em mim. Quando eu sair daqui, às vezes eu vou orar, chorar, clamar, para que aquilo que eu falei também se cumpra em mim, né? E às vezes eu mesmo restauro, vou ver lá minhas pregações antigas, porque às vezes eu estou me esquecendo, né? Que o Paulo, ele instruía os outros, mas ele não queria ser desclassificado. Então, ele submetia o seu corpo à servidão. Né? Então, a gente tem que fazer isso também. Procurar saber quais são os mecanismos que Deus dá para você submeter sua vontade à vontade de Deus, seja jejum, oração, obediência, né? Ó, obediência vale mais do que jejum e oração, tá? Obediência vale mais do que 40 dias de jejum. Então, se você aprender a obedecer sempre, é como se você tivesse 40 dias de jejum, entendeu?
Obediência é muito, muito, muito importante. Oração também, porque oração é relacionamento, né? Você conversa com Deus. Agora, jejum é uma coisa que você faz para não mudar Deus, mudar você. Quando você está batendo forte e não está indo, você jejua para poder ir para frente, tá bom? Então é isso. Nós estamos nesse ponto aqui, tá? Não podemos ter orgulho, porque o orgulho ele dá autossuficiência, orgulho, soberba, autossuficiência, se aparta você de Deus, porque cai no caminho de Satanás, né? Você precisa depender de Deus. Você não se salva, ó. Você não se salva, você não muda seu coração, né? Você não se torna melhor porque você quer. É tudo Deus que faz. O que você tem que fazer é se render. E não considerar que você é o Superman. Ou seja, falar assim, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Se você falar isso, meu amigo, o diabo vai atrás de você para você cair numa bobagem. Você fala assim, se Deus permitir, jamais eu faço isso. Se Deus me guardar, se dependa de Deus em tudo que você fala. Não se absolutize, tá? Em nada, tá bom? É isso aí. E aí você vai, o segredo final. Quando você completar tudo, o filho varão vai aparecer, tá bom? O filho varão vai aparecer no final. Amém, amado. Amém? Eu lembrei aqui do que eu tenho lido já do Senhor, que até o Derim, que é só você abrir a boca e falar essas coisas que vem o inimigo. Ah, é? Você é gostoso? Então tá. Ele amola fácil bem, ó. Complicado. Pastor, o senhor usou o jumento, então, para mudar o senhor? Foi o cavalo? Eu tava. Porque assim, o carro, um caminhão, um carro, uma picape, qualquer coisa era muito caro. Aí eu peguei um carroceiro para fazer a mudança. Então tem. Carroça, né? Vixe, nossa, que Não, coisa. aqui em alguns lugares ainda tem carroça. Tinha, né? Agora acabaram, né? Os animais, né? Vieram essas leis, essa lei de proteção dos animais. As pessoas não podem ter animais que. Não, não é nem por causa que eles não. É por causa dos maus tratos dos outros, aqueles que faziam as coisas certas não tinham mais condição, né? Mas É, era outros povos. Aqui no Paraná ainda tem, lá ainda tem gente com carroça e tal, né? E lá em São Paulo eu morava numa cidade bem simples, então foi amém, fazendo assim. amado. Muito bacana a sua pregação. O senhor faz oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Vamos fazer. Ó Senhor Jesus, nós não temos suficiência alguma para lutarmos contra o pecado. Toda a nossa vitória contra o pecado é por Ti, Senhor, e pela fé e pela graça e pela Tua misericórdia. Não queremos ser autossuficientes, Senhor, como Saul. Não queremos ser exaltados nem soberbos, Senhor, mas queremos ser humildes, Pai, humildes mesmo, de coração e verdade, e receber graça e misericórdia, para que nós possamos alcançar o amor perfeito, que lança fora todo medo, e que a nossa vida realmente esteja quebrantada, Senhor, sem nenhuma, vamos dizer, vantagem humana, Senhor, porque nós não podemos contar conosco, nós podemos contar contigo. Contudo, nós nos rendemos e queremos ter o foco em Ti. Por favor, nos ajude a ouvir a Tua voz, não ouvir a voz da carne, porque dentro de nós tem a voz da carne, a voz do inimigo, e a gente às vezes dá muita atenção para ela e acredita nessas vozes. Por favor, tire essas vozes, nos dê o foco em Ti e faz nós acreditar e crer na Tua voz e na identidade que o Senhor tem, no reflexo da Tua imagem dentro de nós. Porque é focando em Ti que nós nos tornamos semelhante a Ti. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu declaro em nome de Jesus a paz sobre o Senhor, sobre a beleza, sobre a sua casa e seus amigos. Em nome de Jesus, amor. E um dia eu vou chegar aí, o Senhor vai fazer uma pamonha para mim, viu? Galinhada. Pamonha, aqui eu não sei fazer, mas a minha filha sabe fazer uma boa galinhada. Aqui não tem jeito de fazer, tem 40 anos que a mulher está querendo fazer isso, não consegue. Para comprar pamonha, porque aí tem lugar que vende bastante. Tá bom, querido. Fica na Mas paz. podemos tentar fazer, né? Não vou garantir. Amém. No coração do capricho a gente tenta fazer. Pega aquele baú, minha avó tem aqueles baú, né? Enchia de cozinhar, aqueles baúzão enormes, as pamonhas. Bom, até mais, amados. Até a próxima.